por favor, vão com a professora Manu para a parte de baixo ter o vosso tempo especial para estudarem juntos a palavra de Jesus Cristo. Nós podemos ir abrindo as nossas Bíblias em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, e para as crianças e demais que estão a anotar, na guia de apoio ao culto, ao sermão, o título do sermão é Dois finais, só um feliz. Dois finais, vírgula, só um feliz. Daniel capítulo 12. O famoso cientista Stephen Hawking afirmou acreditar que a vida após a morte não é nada mais do que um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Eu diria que ele tinha medo da luz. Ele tinha medo da luz. Como responder a uma afirmação como esta? Que acreditar na vida após a morte não é nada mais do que um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Bem, eu creio que ao longo do livro de Daniel, do estudo de Daniel, nos últimos 2 sermões, principalmente no capítulo 11, nos ofereceram preciosos, incríveis e exaustivos detalhes, ao mais ínfimo, sobre a história de reis, sobre a história de reinos, sobre a história dos persas, sobre a história dos gregos, sobre a história dos egípcios, sobre a história dos sírios, sobre a história dos israelitas. E tudo isto séculos antes de ocorrerem, cerca de 360 a 370 anos antes de ocorrerem o cumprimento das profecias sobre estes reis e sobre estas nações ou estes reinos. O que mostra que a palavra de Deus ela é de uma precisão tal que comprova sem dúvidas nenhuma a veracidade da sua mensagem. Que demonstra, ao estudarmos o livro de Daniel, que não estamos a ler um conto de fadas. E é na conclusão deste livro hoje, capítulo 12, que nós vamos encontrar o versículo mais explícito e mais claro sobre a promessa de uma ressurreição futura. Como uma realidade, uma garantia. E não um conto de fadas. Vamos ler a palavra do Senhor? Daniel capítulo 12. Vamos colocar-nos de pé, por favor, para ler a palavra do Senhor, aqueles que podem. Vamos concluir o estudo deste livro fascinante, maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Porém, tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros 2, um de um lado da margem do rio e o outro do outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio:
quanto tempo haverá até ao fim destas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas estas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios o entenderão. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Bem-aventurado, feliz aquele que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Podem sentar-se, obrigado. Primeiramente, vamos olhar para os primeiros 4 versos do capítulo 12, que na verdade ainda é um seguimento da visão que o anjo Gabriel, enviado pelo Senhor, concedeu, revelou nos capítulos 10 e 11 que nós já estudamos. E agora temos aqui a continuação, a revelação final. A revelação final sobre uma ressurreição dupla. Do versículo 1 até ao versículo 4, nós vemos a ressurreição dupla. Não como um conto de fadas, mas como uma realidade. Primeiramente, no versículo 1, começa da seguinte maneira. Naquele tempo. Qual tempo? A que tempo está-se a referir? Ao tempo que nós estudámos no último domingo. No capítulo 11, versículo 36 até ao 45. E nós vimos no último domingo, para aqueles que não estiveram, que foi revelado o tempo da ascensão de um rei ímpio, perverso, mais do que todos os outros que existiram. Aquele que é conhecido nas Escrituras como o ímpio escatológico, ou seja, o anticristo. A sua ascensão, o seu reinado, o seu domínio. Naquele tempo, nesse tempo da tribulação. O que é que nos espera para vocês se situarem? Temos estudado o livro de Daniel e talvez estão um pouco perdidos escatologicamente. Nós estamos na época da igreja. Nós estamos neste tempo da igreja, por isso nos encontramos aqui. E agora aguardamos o arrebatamento, aguardamos o rapto da igreja, para a mesma ser poupada da tribulação. Ou seja, depois do rapto e do arrebatamento, haverá 7 anos de tribulação, sendo que as Escrituras apontam unicamente para os últimos 3 anos e meio como um período descrito, conforme já vimos no livro de Daniel, como grande tribulação. Porque ao início haverá prosperidade, ao início haverá paz, ao início haverá aceitação do anticristo com grande facilidade, até que na metade da tribulação, ao final de 3 anos e meio, ele se irá revelar quem verdadeiramente é e vai exigir adoração para si mesmo, como se fosse ele um Deus. E quem não o adorar, quem não se converter a esta religião mundial, será perseguido e será morto. É isso que nos diz as Escrituras, tanto no livro de Daniel, como também depois na conclusão da revelação dos eventos escatológicos futuros no livro de Apocalipse. Agora, já nos situámos naquele tempo. Que tempo está a falar? Tribulação. Revelação do anticristo. Os últimos 3 anos e meio da tribulação. Porque ao final da tribulação, o que é que virá? Virá o fim. Com a segunda vinda de Jesus Cristo. A impiedade, os ímpios, para Jesus Cristo vir ao final dos 7 anos e instaurar primeiramente o seu reino milenar na terra e depois toda a eternidade em glória. Está bem? Estaremos, aqueles que são seus, com Ele para todo sempre. Mas voltando a situar-nos para não se perderem nesses detalhes. Naquele tempo, começa o texto, tempo da grande tribulação. Naquele tempo
o tempo da manifestação do Anticristo, o período final da tribulação. Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do teu povo. Nós conhecemos Miguel como o arcanjo. Nós temos outras menções, inclusive no Novo Testamento, no livro de Judas, que ele lutou contra o próprio Satanás, e nós temos uma referência, ao que tudo indica, pelas referências que temos nas Escrituras, que ele é o anjo principal. Por isso é que é chamado o grande príncipe. Não como algumas falsas religiões, como os mormons, que afirmam que Jesus Cristo é Miguel. Não, ele é chamado o grande príncipe, porque príncipe pode ser traduzido também no hebraico como líder. Ele é o grande líder de todos os seres angelicais. Miguel é também, nós vemos na sua função nas Escrituras, e conforme podemos ver neste versículo 1 do capítulo 12 de Daniel, aquele que protege Israel de uma maneira especial. Tem esta responsabilidade principal de proteger Israel, e por isso é que ele é chamado aqui o grande príncipe, liderando os anjos de Deus para a proteção do povo de Deus. Israel aqui na Antiga Aliança, ainda Israel futuro nesta época da grande tribulação dos israelitas, dos judeus. Ele será o seu protetor especial. Não tem que abrir, mas estão a tirar notas, por favor, tirem notas do Apocalipse 12, versículo 7, eu vou ler para vocês. E reparem aqui a menção a Miguel, e como é mencionado Miguel, para eu afirmar que ele é como o líder de todos os seres angelicais. Eu estou a afirmar isso com base àquilo que nós vemos revelado nas Escrituras. Apocalipse 12:7 diz o seguinte: então houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos reagiam. Mas a quem é dado o destaque? A Miguel. Miguel e os seus anjos. Está bem? Neste tempo, Miguel estará ativo juntamente com os seres angelicais do Senhor para proteger os judeus durante a grande tribulação. E nós já vamos entender o porquê com maior detalhe. Aqui ao início, nesses primeiros 4 versículos, apenas nos está a dar um pano de fundo, um contexto, um panorama daquilo que será este tempo da tribulação. Este tempo em que o Anticristo irá reinar. A este tempo em que o Anticristo irá exigir adoração para si mesmo. E obviamente os judeus vão rejeitar o mesmo e serão perseguidos e mortos. Os judeus e todos os demais que rejeitarem o mesmo. Reparem como será descrito, ou como é descrito, desculpem, este tempo de tribulação, de grande tribulação, versículo 12. E haverá um tempo de tribulação como nunca houve desde que existiu nação até então. Haverá um tempo de tribulação, um tempo de angústia como nunca houve. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou sobre isso mesmo e temos as suas próprias palavras proféticas escatológicas em Mateus 24, 21, que eu vou ler para vocês também. Mateus 24, 21, Jesus Cristo disse, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se pensamos que esta vida, se tu estás aqui e pensas que a tua vida é difícil, se tu pensas que a realidade em que nos encontramos neste mundo é muito má, em comparação com a grande tribulação, nós estamos apenas no modo easy, no modo amador, no modo fácil. Comparando com o tempo da grande tribulação, eles estarão no nível hard, no nível profissional, difícil do mal. Algo incomparável com a realidade presente que nós temos, algo até inimaginável. Por exemplo, não será comparável essa época nem mesmo com o nazismo. O nazismo que provocou genocídios em massa, como o Holocausto, como a Segunda Guerra Mundial. Não será comparável a esses tempos de horrores que este mundo conheceu. Será muito pior. Será muito pior, como nunca houve. Não será também comparável com o comunismo totalitário da União Soviética que gerou fome, perseguições e milhões de mortes. Será muito pior.
muito pior. Mas olha o que diz o texto. Naquele tempo, o teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro, será liberto. Ou também podem colocar nas vossas Bíblias a nota, porque é o significado da palavra no hebraico. Salvo. Salvo, liberto. Ele está a falar para quem? O anjo. Está a falar para Daniel. E obviamente, então, quem é o povo de Daniel? O povo de Daniel eram os israelitas. E o que percebemos claramente aqui é que o arcanjo Miguel irá ter uma atenção e favor especial em proteger Israel durante o tempo da grande tribulação. E há uma promessa aqui também, até para inclusive aqueles que estarão na tribulação. A igreja já não estará, mas estarão judeus que se converterão em massa durante a tribulação, conforme prometeu até Paulo no capítulo 11 de Romanos, que todo Israel será salvo. Estarão também muitos outros que, pelo testemunho dos salvos, dos eleitos do Senhor na tribulação, se irão converter. Estarão todos esses, e há uma promessa para eles. E uma promessa, obviamente, extensiva para todos aqueles que somos os eleitos, o povo de Deus. Qual é a promessa que está aqui no versículo 1? Todo aquele cujo nome estiver escrito no livro será liberto, será salvo. Que livro é este? Este livro é mencionado ao longo das Escrituras, não apenas aqui. Que livro é este? Bem, o Novo Testamento nos dá maior luz de que livro é e quem faz parte deste livro. Agora, se eu vou, porque eu gosto de ouvir as Bíblias, vou pedir a vocês para me acompanharem na leitura de Apocalipse 20. Apocalipse 13, peço desculpa. Ao 20 já lá vamos também. Apocalipse 13. Vamos ver que livro é este. Porque só aqueles que têm o seu nome neste livro é que serão salvos. Então é bom que nós tenhamos a certeza que o nosso nome está neste livro. Apocalipse 13, 8. Reparem o que diz. Falando da época, Apocalipse está aqui a relatar no capítulo 13 o contexto da tribulação. A manifestação, então, do anticristo e da sua maldade, da sua perversão, impiedade. E reparem o versículo 8, o que é que diz? Todos os habitantes da terra adorarão aquela imagem que o anticristo vai fazer dele mesmo e exigir adoração para ele. E olhem como continua. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse fala deste livro. Há um livro da vida. O livro da vida do Cordeiro. Vamos ter mais detalhes sobre o mesmo. Vamos agora sim a Apocalipse 20. Versículo 12. Estamos agora no juízo final. O juízo final. E reparem o que diz aqui, o versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Reparem o versículo 15 também. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ainda Apocalipse 21, 27. Nela, na cidade, na Jerusalém celestial, nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que livro é este? Que livro é este? Este livro é o que contém o nome de todos aqueles que Deus escolheu desde a eternidade para a salvação. Nenhum deles, que o seu nome já está lá, se perderá. Todos aqueles que foram eleitos desde a eternidade, como o apóstolo Paulo afirma muito bem na sua carta, Efésios capítulo 1, todos eles que estão neste livro não serão esquecidos. Todos que o seu nome já estão neste livro serão, sim ou sim, salvos. Isto já está escrito, está assegurado, não vai mudar. Porque a salvação é uma obra divina,
de Deus em nosso favor do início até ao fim. Uma vez salvos, salvos para sempre. Já está escrito, já está no livro da vida do Cordeiro. É por isso que todo o crédito da nossa salvação pertence unicamente a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Esta é a passagem do Antigo Testamento. Há pouco eu não dei este detalhe importante. Falei de todas as Escrituras, mas é do Antigo Testamento. Esta é a passagem mais clara que faz menção à promessa de uma ressurreição futura. Claro que há outros textos que nós podemos deduzir. Abraão, por exemplo, tinha a esperança, mesmo sacrificando o seu filho, que o Senhor iria voltar a ambos a estarem juntos. Parece que tinha essa esperança e crença numa ressurreição futura. Mas não está tão claro como aqui. Aqui está claramente clara esta promessa sobre uma ressurreição futura. Quando diz aqui muitos, aqui é usado como um hebraísmo para se referir a todos. E claro, todos são muitos. Dormir, nas Escrituras, nós sabemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo usa dormir como um eufemismo para a morte. Aqui o anjo acrescenta àqueles que dormem no pó da terra. E é impossível ler este texto, dormem no pó da terra, estão mortos e se tornaram pó, sem pensar na promessa que Deus deu como juízo em Gênesis 3, versículo 19. O que é que ele disse ao homem e à mulher? E é isto que aguardamos. Esta é a nossa expectativa, se não formos arrebatados. Gênesis 3, 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Nós vemos que sim, Deus prometeu como juízo a morte para a humanidade. É a paga, o salário do pecado é a morte. É por isso que homens e mulheres morrem e morrerão. É por isso que se o Senhor não nos arrebatar para vir o período de 7 anos de tribulação e depois a sua segunda vinda, se não passarmos pelo rapto, nós iremos retornar ao pó, porque somos pó. Esta é a nossa matéria humana em que fomos criados. Pó. Mas que promessa maravilhosa, não é? Aqui se une aquela que foi uma maldição e um juízo de Deus, em Gênesis capítulo 3. Agora em Daniel 12 vemos Deus até a restaurar este juízo e esta maldição. Para todos aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, aqueles que pertencem a Jesus Cristo, aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador, eles não ficarão no pó. Eles irão ressuscitar e viver para todo sempre. Que maravilhosa promessa. Virar pó não é o nosso fim. Jamais acreditem ao olhar para um caixão, ao olhar para o sepultamento de um cristão, jamais acreditam que o seu fim seja pó. O seu fim é este, glorioso. Irá ressuscitar. Ressuscitarão, diz aqui, uns para a vida eterna, mas também há uma segunda ressurreição. Não são só os cristãos que irão ressuscitar. Os ímpios também. Outros irão ressuscitar, diz o versículo 2, para vergonha. Esta palavra vergonha é a reprovação e rejeição de Deus. Outros irão ressuscitar para desprezo eterno. Deus os irá rejeitar por toda uma eternidade. É aqui também neste versículo 2 que aparece pela primeira vez nas Escrituras a expressão vida eterna. Vida eterna. Há uma vida eterna e há uma morte eterna. Há uma vida eterna com Deus de descanso e deleite para todo o sempre. E há uma morte eterna, separação eterna, rejeição eterna, condenação eterna, sofrimento eterno. São dois finais irreversíveis. Dois fins completamente contrários. E essa será
a realidade de todos os homens. Destas duas realidades, uma das duas realidades aqui mencionadas, será a realidade de todos os homens futuras. A pergunta é, qual será a tua realidade? Será aquela que é a ressurreição para o descanso eterno? Essa ressurreição para o descanso e deleite eterno é a ressurreição de todos os eleitos, de todos os tempos, mortos ou vivos, que irão receber um corpo glorificado. Sabemos muito pouco sobre o mesmo, sobre como é que será este corpo glorificado, mas há alguma luz. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que menciona que será um corpo glorificado, como foi manifesto pelo Senhor Jesus Cristo. E nós temos relatos, não é, pós-ressurreição de Jesus Cristo. E nós podemos entender algumas coisas sobre este corpo glorificado. Por exemplo, conseguir percorrer longas distâncias num curto espaço de tempo, ou de forma instantânea. Atravessar paredes. Comer. Vamos comer pela eternidade. Há muitos que estão felizes por isso. Ou todos nós, não é? Quem não gosta de comer? Vamos também ser... Reparem, nós vamos ser reconhecidos fisicamente por toda uma eternidade. Os nossos traços físicos, de alguma maneira, nós nos iremos conseguir reconhecer. Então, por isso, vocês entendam, crianças, jovens, adolescentes, que muitas vezes lutam com a vossa identidade, com as vossas características, com o vosso cabelo, com o vosso corpo. Vocês são uma criação perfeita de Deus. E esses traços são tão perfeitos e Deus vos criou com essa identidade e essas características que Deus vai preservar as mesmas por toda uma eternidade. Mas claro, num corpo muito melhor. Sem cabelos brancos, sem problemas de visão, sem dores. Também. Sem dentes tortos e por aí fora. No entanto, é importante dizer o seguinte. É necessário, porque alguns têm interpretado este versículo, que dormirás no pó da terra, ensinando o sono da alma. Quando morremos há o sono da alma. Não é isso que nós vemos nas Escrituras. Não há um estado intermediário. Não é? Depois da morte, entre a morte e a ressurreição. Não há um estado intermediário. O que é que nos diz a Bíblia? Quando nós morremos, o Espírito vai diretamente para a presença do Senhor. Querem ver isto claramente? Reparem a esperança que o apóstolo Paulo tinha em Filipenses 1. Vamos lá, Filipenses 1. Então, não vai haver um sono, o sono da alma, um estado intermédio. Não, o nosso espírito estará logo após a nossa morte, estará na presença do Senhor e desfrutando do mesmo. Aguardando sim depois a ressurreição do nosso corpo glorificado. Reparem o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 21 a 23. É por isso que o apóstolo Paulo diz isto. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. O apóstolo Paulo sabe que se parte, falando aqui outro eufemismo para a morte, se morre, ele estará diante do Senhor. E ele tem esse desejo de estar no imediato com o Senhor, na presença do Senhor e desfrutar dele. E esta é também a mesma realidade para aqueles que morrem sem Cristo. A sua realidade não é que haverá também um estado intermédio esperando o juízo final. A sua realidade, conforme vemos em Lucas 16, na parábola de Rico e Lázaro, Lucas 16, pelo tempo não podemos ir lá ler, a realidade será de uma presença instantânea no inferno, em sofrimento, numa condição irreversível. Isto é aquilo que é a ressurreição para reprovação, rejeição e aversão. Será um eterno tormento, será algo terrível, um sofrimento inexplicável, um sofrimento interminável.
Quando tu dizes, a minha vida é um inferno. Quando eu ouço na rua estes comentários num café ou num shopping, a minha vida é um inferno. Essas pessoas não sabem do que é que estão a falar. Se tu és um descrente, se tu não recebeste a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a tua realidade presente é o mais parecido ao céu que tu receberás, que tu experimentarás. Porque esta realidade é terrível. Paulo diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala desta realidade. E prestem atenção. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, os quais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Uma realidade irreversível, interminável, por toda uma eternidade. Essas são as duas realidades, esses são os dois finais de toda a humanidade. Mas só há um final feliz. Só há um final feliz para aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro. Para aqueles que irão ressuscitar para a vida eterna. Que isto nos leve a sermos mais zelosos a pregar o Evangelho. A convidar mais pessoas para estarem connosco, para ouvir as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para salvar homens e pecadores com Deus. Que nós não descansemos de pregar o Evangelho aos nossos filhos, ao nosso cônjuge descrente, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas na escola, no trabalho. Porque a realidade que lhes espera é uma realidade terrível, irreversível. Nós vemos versículo agora 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Está a falar dos sábios. Quem são esses sábios? Nós já falámos sobre eles no último domingo. Os sábios são aqueles que conhecem a palavra de Deus e irão ensinar a palavra de Deus a outros, inclusive no tempo da tribulação. São os eleitos de Deus, que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, e durante a tribulação o que é que eles estarão a fazer? Estarão a pregar a palavra de Deus debaixo de intensa perseguição. Se nós pensamos que é difícil pregar o Evangelho em Portugal, na Europa, não tem nada de comparável com o que será neste período, durante a grande tribulação. Nós não temos desculpas. Não temos desculpas. Estes sábios estarão a fazer isso. E reparem, há uma promessa para eles. E há uma promessa para nós que também somos sábios. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, que conhecem o Senhor, esses são sábios. Aqueles que creem na sua palavra, aqueles que se esforçam por aplicar a sua palavra, aqueles que dão testemunho da sua palavra, esses são sábios. E há uma promessa. Olha, reparem, os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E aqueles que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui nós vemos estas expressões, estas metáforas aqui, com estrelas, firmamento, resplandecer, todas estas metáforas, é para nos fazer pensar na promessa que nós temos de uma glória futura, brilhante, gloriosa, que nos espera com o nosso Senhor. Recompensas divinas e eternas. Toda esta linguagem aqui. Versículo 4. A revelação final já foi dada a Daniel e agora há palavras para Daniel. Porém, tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro. O livro aqui, na verdade, não é para entender como os nossos livros, mas no hebraico a palavra é rolo. Rolo. Que era assim naquele tempo do Daniel. Sela as palavras e sela o rolo até o fim do tempo. Qual a razão de dar indicações para selar o rolo, o livro, até ao tempo do fim? Muitas especulações são feitas. Eu não vou me perder nessas especulações. Eu apenas vou defender aquilo que eu creio e que será a interpretação mais correta, entendendo o contexto histórico, cultural do tempo de Daniel e o uso destas mesmas palavras para Daniel. No Antigo Oriente Próximo, o costume no tempo de Daniel era selar um documento importante.
imprimindo nele as marcas de identificação das partes envolvidas e do escriba que o registava. Um texto selado não deveria ser adulterado ou alterado. Então, o documento original era duplicado, como uma cópia. Muitas vezes nós fazemos isso, guardamos os originais e as cópias é que andam a circular. Então, o documento original era duplicado e colocado, ou, nesse sentido, fechado, num lugar seguro, onde pudesse ser preservado. Bem, a ideia é esta mesma. É dada uma ordem a Daniel para preservar estas palavras que recebeu até ao fim, para registá-las, guardá-las, porque elas são para um tempo distante, um tempo em que Daniel já não estará. Porque ele diz isto mesmo no capítulo 12, ao final, conforme já vamos ver com maior detalhe. Mas guarda para o futuro povo de Deus. Eles terão a total compreensão quanto à forma do cumprimento de tudo aquilo que vai ser ou foi revelado, mas só viria a acontecer ou ocorrer no futuro. Continuamos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Está a falar do tempo da tribulação. Tudo aquilo que está a acontecer, os homens, a humanidade estará à procura de respostas e vão encontrá-las. O conhecimento se multiplicará por meio da palavra de Deus. Será por meio do livro de Daniel, que vai dar um grande consolo, que vai fortalecer grandemente a fé, que irá trazer grande esperança num tempo terrível. Será por meio da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus para o fortalecimento das nossas almas. É por isso que dedicamos o estudo da palavra de Deus e o tratamos com seriedade na nossa igreja. Versículo 5 a 13. Nós vamos ver aqui a revelação final agora com mais detalhes sobre o fim de todas as coisas, do versículo 5 ao 9. Fala Daniel no versículo 5 que 2 anjos apareceram, 2 anjos que apareceram junto ao rio. Nós sabemos qual é o rio, porque o capítulo 10 já nos tinha dito onde é que se encontrava Daniel, é o rio Tigre. E apareceu também um homem vestido de linho. Nós já vimos no estudo do capítulo 10 que este homem vestido de linho é Jesus Cristo, pré-encarnado, antes da sua encarnação, antes de se ter tornado homem. E versículo 6 diz, reparem aqui no versículo 6, o anjo pergunta, ou melhor dito, eu perguntei, ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Maravilhas aqui deve ser entendido como atos extraordinários, atos de difícil compreensão. Neste contexto, que é o contexto da grande tribulação, são os atos de Deus de juízo. São maravilhas nesse sentido, extraordinários, difícil de compreensão, atos de juízo, um tempo único e singular, será o tempo da tribulação. E reparem, não pergunta, a pergunta de Daniel não é quando, é durante quanto tempo. Reparem, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas. E reparem, versículo 7, ele vai obter uma resposta. Então ouviu o homem vestido de linho, ou seja, Jesus Cristo, que estava acima das águas do rio. Quem caminhou sobre as águas? Jesus Cristo. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, num ato de juramento só é necessário levantar uma mão. Ele levantou as 2 mãos. E não apenas levantou as 2 mãos, ainda jurou por Deus. Ou seja, tudo isto é a ideia em que estas palavras são verdadeiras e elas sim ou sim se irão cumprir. Não há como não serem cumpridas, cada uma. E qual é a resposta? Versículo 7. E agora as coisas começam a complicar. E jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, o que é que queremos dizer? O que é que a Escritura quer dizer com isto? Há tantas interpretações. Para mim, o melhor método para nós como igreja, o melhor método de interpretarmos a Escritura é o método histórico, literal, gramatical. E com isto, fazendo esta interpretação, nós temos, se conferirmos Daniel 9, 27
Nós temos um tempo que é dado ao detalhe, literal, 9:27, Daniel 9:27. Eu vou ler para vocês. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade está a falar dos uma semana, 7 anos da tribulação. E na metade da semana, na metade dos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até à destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Um tempo, entendem, um ano. Depois diz tempos, plural, 2 anos. E depois diz metade de um tempo, é metade de um ano. E está a falar, conforme nós já vemos, à metade da semana, metade está a falar de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas estas coisas se cumprirão. Ou seja, a grande tribulação, todas estas coisas se irão cumprir com a manifestação do anticristo. Na metade da tribulação, irá perseguir, irá destruir o povo de Deus. Irá matar a muitos. O ímpio, o homem de pecado, o filho da perdição, aquele que nós já vimos no último domingo, aquele que nós já lemos sobre ele no livro do Apocalipse. Quando o poder do povo santo está a falar do povo de Deus. Está a falar dos judeus durante esse tempo, especificamente. Eles serão humilhados. E é neste contexto de humilhação, de sofrimento, de perseguição, que muitos finalmente se voltarão para Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 11 e diz que todo Israel será salvo. Depois disto virá a batalha do Armagedom e a segunda vinda de Cristo. Daniel ouve, versículo 8, não entendeu nada e perguntou de novo. Mas ele agora não recebe resposta. Repare o versículo 9. Qual foi a resposta? Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão lacradas e seladas até o tempo do fim. Daniel estava alarmado com aquilo que tinha ouvido. Daniel estava preocupado com o futuro do povo de Deus. E o único que recebe como resposta é para ele seguir com a sua vida. Vai-te, Daniel. E para ele não se preocupar com estas coisas, com esta revelação do futuro. Até porque nós sabemos que a mesma iria ocorrer depois da vida de Daniel. E é interessante pensar que hoje em dia muitos cristãos também têm a mesma pergunta ao ler Daniel, o livro do Apocalipse. Têm a mesma pergunta, quando é que será o fim destas coisas? Eu não percebo. E andam muitos hoje em dia preocupados em descobrir quem é o anticristo. Será o Trump o anticristo? O Papa o anticristo? O Elon Musk o anticristo? Muitos cristãos também andam preocupados a ver e partilham vídeos e tudo. De que país surgirá? Se também eu ouvi durante a pandemia, não sei se vocês ouviram, que as vacinas tinham o chip do anticristo. E por aí fora, viajando, como dizem os brasileiros, viajando na maionese. O que nós temos que nos preocupar é com aquilo que nos foi revelado. É suficiente para nós. Aquilo que nos foi revelado, e é claro, é com isto que temos que nos preocupar. Devemos seguir com a nossa vida. É o que Deus nos diz. Devemos procurar ser obediente àquilo que já foi revelado. E também devemos confiar naquilo que foi revelado, que já foi revelado e que está claro para nós estarmos preparados para os cumprimentos da profecia ou de todas as profecias do Senhor. É suficiente. Termina versículo 10 e 13 com promessas e grande esperança para Daniel e, por extensão, para todos nós. A promessa da ressurreição futura. A promessa do descanso futuro. Reparem o versículo 10. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. Nós vimos isto no último domingo. Através da tribulação, do sofrimento, haverá crescimento espiritual do povo de Deus. Será assim na tribulação. É assim também necessário na nossa vida. É por isso que nós sofremos. É por isso que há dificuldades. É por isso que o Senhor não vem imediatamente ao nosso socorro.
Porque nós precisamos passar pela tribulação. Nós precisamos passar por tempos de angústia para o nosso aperfeiçoamento, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé. Versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora. Ou seja, quando é que isto vai acontecer? Agora, do que é que ele está a falar? Ou seja, este é o tempo em que o anticristo irá romper o pacto de paz com os judeus, irá proibir os sacrifícios diários no templo. Eu creio que haverá uma reconstrução do templo em Jerusalém, mas tudo isso será cessado pelo anticristo. E ele vai cometer a abominação desoladora. O que é que será a abominação desoladora? Nós não sabemos ao certo, mas tudo indica, parece, aquilo que nós já lemos hoje, no livro do Apocalipse, capítulo 13. A abominação desoladora é que ele irá trazer uma imagem para o templo que é dedicado a adorar o único Deus vivo e verdadeiro, irá exigir adoração para ele mesmo. Esta é a abominação desoladora. E diz aqui um detalhe sobre o tempo, a duração desse tempo. Haverá ainda 1290 dias. Agora, se tu fazes as contas, 3 anos e meio são 1260 dias. E aqui as contas agora não batem certo. Diz 1290 dias. Haverão mais 30 dias. Ou está a contar antes dos 1260 dias? E quem não é bom a matemática já está todo perdido aqui. Eu creio, pelo contexto, que esses 30 dias são literais, obviamente, seguindo a interpretação, e está-se a referir a dias após a tribulação, após a segunda vinda de Jesus Cristo, em que serão dias em que Jesus Cristo irá julgar os vivos que restarem sobre a terra. Nós vemos isso em Mateus 24. São estes dias antes do milénio. Versículo 12, o que é que diz? Feliz do que espera e chega aos 1335 dias. E agora as contas também não batem certo. Porque agora é referido 45 dias a mais. A mais que o tempo de duração da grande tribulação. Então o que é que será isto? Bem, esses 45 dias, para mim, no meu entendimento, uma melhor explicação é que será um tempo de preparação desta criação, da ordem, dos povos, todo o tempo de preparação para o reino milenar de Cristo na terra. Tudo estará num caos completo e será necessário colocar tudo em ordem para depois vir o reino de 1000 anos. Terminamos, versículo 13, com palavras pessoais a Daniel. Ele já falou, Deus falou, revelou a Daniel o que haveria a acontecer ao povo de Deus no futuro. Mas agora tem palavras pessoais para Daniel. Reparem como termina. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. A última palavra que Deus escolhe neste livro é endereçada de forma especial ao seu servo fiel. Àquele em que este livro começa, tendo ele aproximadamente, Daniel, 14 anos. Sendo um jovem, muito jovem. E que permaneceu até aos seus 86, 87 anos, aqui neste tempo. Fielmente. Passaram reis, passaram reinos, esteve em cativeiro, sem liberdade, foi acusado injustamente, foi lançado à cova dos leões, mas permaneceu fiel. E Deus tem uma palavra especial para o seu servo. Ele ainda tinha um caminho a percorrer, reparem, mesmo com 80 e tal anos. O que é que Deus diz? Tu, porém, vai-te. Continua a tua vida, até que chegue o fim. E diz o seguinte, depois descansarás. Descansarás é um eufemismo para a morte, como já vimos. Tu irás morrer, Daniel. Tu irás morrer. Mas olhem a promessa. E receberás a tua herança no final dos dias. Daniel
não podia compreender tudo sobre o que lhe foi revelado, assim como nós também não. Mas o mais importante e a mensagem que nós devemos ficar do livro de Daniel é a seguinte: sejam fiéis. Sejam fiéis e olhem para o futuro com grande esperança. Sejam fiéis, porque independentemente do que aconteça no reino dos homens, nesta terra dos viventes, independentemente que venhas a dormir, a morrer, tu irás ressuscitar. Se tu tens o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, tudo irá terminar bem para Daniel e para todo o povo de Deus. Tu receberás a tua herança no final dos dias. No final de todas as coisas, Deus promete ao seu povo fiel descanso e ressurreição futura, glória eterna. Esta é a mensagem principal do livro de Daniel. Nenhum fiel escapará das situações mais hostis e das mais duras dificuldades, tribulações nesta vida. Nenhum de nós escapará em maior ou menor grau. Esta é a mensagem de Daniel, no livro de Daniel. Mas também a mensagem do livro de Daniel, em todo o livro, é que nenhum fiel perderá as recompensas divinas e que somente o fiel terá um final feliz para todo sempre. No fim de tudo, nós iremos receber a ressurreição, a herança de todas as coisas, iremos desfrutar para todo sempre. A nossa maior porção será o próprio Senhor e, juntamente com Ele, todas as coisas que Ele tem preparadas para nós, que até nós nem podemos imaginar o que é. Aquele dia em que o Rei irá voltar para aqueles que estiverem à sua direita, para aqueles que são seus, irá dizer-nos as seguintes palavras: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que em Apocalipse diz, terminando as últimas palavras escritas no livro de Apocalipse, o seguinte: aquele que vencer, aquele que perseverar até ao fim, ele herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Nos aguarda uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Independentemente dos reis, reinos, circunstâncias, tribulações, nós já sabemos qual é o nosso fim. E o nosso fim será glorioso, triunfador. Vivamos com essa esperança. A única coisa que nos devemos preocupar, igreja, é sermos fiéis. Fiéis. Até recebermos este final feliz para todo sempre. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua glória manifestada na mesma. Obrigado pelas tuas promessas preciosas para nós, Senhor. Que elas possam fortalecer a nossa fé. Que elas nos possam, Senhor, também animar, encorajar para dedicarmos mais em fidelidade a Ti em todas as coisas, aguardando o nosso fim, o fim em que nós iremos descansar eternamente, em que iremos desfrutar de Ti para todo o sempre, em que iremos ressuscitar-te num corpo glorificado e em que iremos receber como herança todas as coisas que Tu tens preparada para nós. Senhor, louvado sejas Tu, Pai. Aceita a adoração dos nossos corações e também se há aqui algum coração que não tem esta mesma esperança, ó Senhor, abre o seu coração para receber a Tua palavra como verdade e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém.